Olá pessoal, boa noite, eu me chamo Nayara. Eu me chamo Anderson. Nós somos alunos do segundo C de Medicina da UPAP e hoje nós viemos aqui falar um pouquinho com vocês que estão em casa a respeito de uma enfermidade chamada de aldosteronismo primário. Essa enfermidade ela também é conhecida como doença de Kohn. É uma enfermidade que afeta as glândulas suprarrenais. Por isso que a gente ouve falar que são doenças das glândulas suprarrenais. O que acontece? Essas glândulas suprarrenais, em uma região da própria glândula, que é chamada de corteza, elas produzem um hormônio e esse hormônio é chamado de aldosterona. É um hormônio muito importante e justamente ele é produzido por meio de atuação de outros hormônios, por exemplo, o adrenocorticotrófico, que é produzido pela hipófise, que atua nessa região da corteza suprarrenal para que esse hormônio, aldosterona, ele seja produzido, tá? Também esse hormônio ele é produzido por meio da atuação do sistema renina-angiotensina, justamente nessa região da corteza, que também faz com que haja a produção desse hormônio por essa região da corteza das glândulas suprarrenais. Ela é uma doença chamada de aldosteronismo primário justamente porque há uma alteração na produção dessas glândulas, na produção, na verdade, que eu diga, desse hormônio aldosterona por meio dessas glândulas suprarrenais, tá? Essas glândulas suprarrenais, o que acontece? Elas produzem esse hormônio e esse hormônio é liberado na corrente sanguínea. Normalmente, esse hormônio chamado aldosterona, ele é liberado na corrente sanguínea e tem como função atuar no metabolismo do rim, fazendo com que o rim retenha uma quantidade adequada de sódio e também uma quantidade adequada de água, tá? O que acontece? Nessa enfermidade, no aldosteronismo primário, o que ocorre é uma alteração nessas glândulas suprarrenais que fazem com que haja a produção excessiva desse hormônio, dessa aldosterona, e que ela seja liberada na corrente sanguínea em quantidade elevada, né? Uma quantidade acima do normal, ok? E o que acontece? Normalmente essa aldosterona, ela faz com que haja retenção desse sódio, dessa água pelo rim, para que haja um controle da pressão arterial. E no caso, quando há uma elevação dessa concentração no sangue, da concentração desse hormônio, né, uma quantidade acima do normal, esse hormônio faz com que o rim, ele absorva, ele retenha uma quantidade maior de sal e também de água. E é claro, vai fazer com que aquela pessoa, com que aquele paciente apresente uma hipertensão arterial, porque a gente vai ter uma concentração muito elevada de sódio no nosso sangue, tá bom? O que é que leva a pessoa a apresentar essa enfermidade, a apresentar esse aldosteronismo primário? As causas principais são alterações nessas glândulas suprarrenais, como por exemplo o surgimento de tumores, né? O surgimento de neoplasias, carcinomas, hiperplasia. Tudo isso faz com que haja uma alteração na produção adequada desse hormônio e aí acaba com que seja produzido aí em excesso e vem aí a surgir essa enfermidade que é chamada de aldosteronismo primário. Quanto aos sintomas, o sintoma mais importante que nós podemos identificar, no caso, seria a hipertensão, entendendo? E também temos a hipernatremia. O que seria isso? Seria um distúrbio hidroelétrico no organismo que leva a uma concentração anormal, uma concentração alta de quê? Uma concentração alta de sódio no sangue. Que é justamente o nosso sal, né? Que as pessoas não conhecem muito. E uma maneira de se diagnosticar seria através de quê? Através de uma dosagem de concentração plasmática de aldosterona. Da aldosterona, que é esse hormônio, isso, né? Que é esse hormônio que é produzido pela glândula suprarrenal. Uma outra maneira de se diagnosticar é através da atividade da renina plasmática. É um exame que é feito através de imagem da adrenal.
É outro exame, Outro né? exame. Que também pode se diagnosticar, que são exames que é feito justamente através de imagens, né? E eles vão analisar aquela glândula suprarrenal e ver se tem algum tumor, né? Isso. É interessante. E o tratamento ele vai depender da causa. Ou seja, se for diagnosticado um tumor, aí vai ser feito um estudo para saber se é possível a retirada desse tumor, entendeu? E é isso, gente. E outra coisa, como a maioria dos pacientes, como a gente diagnostica essa enfermidade por meio de, geralmente, os pacientes se queixarem de hipertensão arterial no consultório e também por a gente fazer a prescrição de um medicamento para esse paciente e de qualquer forma aquele medicamento não está resolvendo, a pressão do paciente continua elevada, então a gente já suspeita de que esse paciente possa ter essa síndrome de GON, esse aldosteronismo primário, que é a mesma coisa, tá? Então a gente faz essa avaliação mais profunda aí, pesquisando a concentração de aldosterona plasmática e no plasma, para verificar se realmente ela está em concentração elevada, que venha a nos dizer que realmente o paciente apresente essa enfermidade e que realmente precisa ser tratada e acompanhada pelos seus médicos, tá bom? Pode ser feito também através de fármacos, né, para poder normalizar a PA, que é a pressão arterial, né, e eliminar outras características clínicas. E é isso, gente. O nosso trabalho foi a respeito dessa doença, ela é bastante interessante, o aldosteronismo primário. E espero que vocês tenham entendido melhor, tá? A gente gostaria de explicar mais ainda para vocês e espero a gente ter outra oportunidade. Nós estamos fazendo esse trabalho pela disciplina de Biofísica 2 e agradecemos e pedimos que vocês continuem em casa nesse momento difícil de pandemia para proteger ao próximo e também aos seus familiares. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite.